No vídeo de hoje da disciplina de Algoritmos e Estrutura de Dados 2, nós vamos estudar 3 estruturas de dados, pilha, fila e lista, utilizando alocação estática. Então, esse é o roteiro da aula de hoje. Tá? Primeiramente, a gente vê aí os objetivos da disciplina. Eu mostro para vocês as referências, os livros que a gente utiliza. Aí a gente vê uma introdução, a gente vai ver a implementação estática dessas estruturas e, por fim, a gente conclui essa aula. Então, quais são os objetivos da aula de hoje? Apresentar os conceitos básicos sobre filas, pilhas e listas, explicitar as diferenças, apresentar as vantagens e desvantagens de cada uma dessas estruturas e exemplificar esses algoritmos, a implementação por meio de pseudocódigos. Os 2 livros básicos que a gente utiliza nessa disciplina são o livro do Cormen, Algoritmos, Teoria e Prática, e o livro do Ziviani, Projetos de Algoritmos com Implementações em Pascal e C. O que são as estruturas de dados? As estruturas de dados são formas de distribuir e relacionar os dados disponíveis, de modo a tornar mais eficiente os algoritmos que manipulam esses dados. Então, o que acontece? Quando a gente cria um algoritmo, normalmente a gente também cria uma estrutura de dados, que vai ser manipulada pelo algoritmo. Então, normalmente a estrutura de dados está relacionada a algum problema, a algum algoritmo. Tá? Então, a gente cria as estruturas de dados para facilitar a tarefa do algoritmo. A escolha de uma determinada estrutura pode afetar substancialmente a quantidade de área de armazenamento, a memória requerida para o processamento, bem como o tempo de processamento. A estrutura de dados ela vai ser essencial na hora de definir um algoritmo. Tá? É, portanto, de grande importância o estudo de diferentes estruturas que possam ser utilizadas eventualmente na resolução de um problema. Então é importante que vocês saibam as estruturas de dados que existem, para que quando vocês tenham que resolver algum problema novo, que vocês possam saber escolher qual que vai ser a estrutura de dados mais adequada, ou mesmo tentar adaptar as estruturas que já existem para o seu problema. Então, primeiramente, a gente vai ver a implementação estática da pilha. O que é uma pilha? Pilha, segundo Ziviani, é uma lista linear em que todas as inserções, retiradas e todo acesso é feito em um extremo. É como se a gente tivesse uma lista, mas a gente só consegue acessar uma ponta. Tá? Então, com pilha, a gente vai ter uma política chamada LIFO. Tá? LIFO é a abreviação de Last In, First Out. O último a entrar é o primeiro a sair. Essa é a política da pilha, tá? Para manipular esses elementos. Então, as inserções e retiradas elas são executadas no mesmo extremo, que a gente chama esse extremo de topo. A gente vai sempre inserir ou remover elementos no topo. É como se a gente tivesse uma pilha aqui de livros ou cadernos. A gente só consegue inserir elementos ou remover elementos no topo. É claro que na vida real a gente consegue vir aqui e puxar um elemento, mas isso na nossa estrutura de dados não é feito. A gente vai sempre seguir essa regra. Então, as pilhas elas são ideais para estruturas aninhadas, tipo, digamos que você tenha que desenvolver um algoritmo para fazer a verificação de parênteses, ou para o controle de sequências de subprogramas, tá? E etc. E as pilhas elas vão armazenar o histórico de ações realizadas, por exemplo, as páginas visitadas em um navegador, a sequência de comandos executados, Então, quando você coloca lá o desfazer, é como se eles estivessem utilizando uma estrutura de dados pilha, onde ela vai armazenar todos os elementos, todos os comandos que você executou ali. Utilizadas para implementar a recursividade. A memória dos nossos programas, do sistema operacional, ela é implementada utilizando uma pilha, tá? No caso, a pilha de recursão. Como que fica as operações com pilhas? Então, olha só, digamos que a gente tem uma pilha aqui, ela inicialmente está vazia, e a gente quer inserir essa sequência.
Primeiro eu vou inserir o 1, aí o 1 vai lá para o fundo da pilha, né? Depois eu quero inserir o 2, né? O 1 já está lá, então o 2 vai ser inserido no topo. Depois o 3, que passa a ser o elemento no topo. Depois o 4 e por fim o 5. Na hora de retirar esses elementos, o que acontece? Né? Eu tenho que retirar do topo também. Então nesse caso eu só consigo retirar o elemento 5. Depois que eu retirar o 5, eu só consigo retirar o 4. Depois o 3, depois o 2 e aqui está errado, tá? É 1. Né? Então o que vai acontecer? A sequência de retirada ela vai ser contrária à sequência de inserida. Né? Daí vem o último a entrar é o primeiro a sair. O último a entrar aqui foi o 5. Né? E o 5, na hora de sair, foi o primeiro a ser retirado. Tá? Por isso que chama LIFO. Tá? Quais são as operações básicas em uma pilha? Tá? As operações são 4 operações. A primeira operação ela vai criar uma pilha vazia. A pilha aqui a gente está chamando de S. Tá? S de stack, que é pilha em inglês. E a segunda função aqui ela vai dizer para a gente se a pilha está vazia ou não. Então ela recebe uma pilha, que eu estou chamando de S, e ela vai retornar verdadeiro ou falso. Então a terceira função ela vai empilhar um elemento X na minha pilha S. Tá? E o quarto elemento, a quarta função, ela vai desempilhar, ou seja, eu vou passar a pilha, né, S, e ela vai retornar o elemento que está no topo para a gente. Como que a gente implementa isso? Né? Já pensando em código. A forma mais simples de implementar, né, que é utilizando a alocação estática, o tema da nossa aula de hoje, é utilizando um vetor. Então, nesse caso aqui, a gente tem um vetor de 10 posições. Tá? Então, a gente vai definir 10 posições, vai de 0 até 9. Né? Então, o que vai acontecer? Aqui, a gente vai ter que definir um valor máximo, tá? Que nesse caso aqui é 10, e o topo. O topo vai indicar qual que é, né, a posição, a última posição que tem elementos. Tá? Então, no caso aqui, se o meu topo estiver apontando para 5, significa que o elemento no topo está na posição 4. Se o meu topo estivesse apontando para 10, significaria que a minha pilha está cheia. Né? E o meu último elemento ia estar na posição 9. Então, olha só, como que a gente implementa isso? Né? Considerando que S é um vetor. Né? A minha pilha S é um vetor. Né? O que vai acontecer? Eu crio a pilha vazia, a pilha ela tem um tamanho, né? Um tamanho máximo. Mas esse tamanho ele não muda. Por quê? Porque é uma alocação estática. Né? Então, quando eu definir a minha pilha, eu tenho que definir um vetor de um tamanho. Tá? Esse tamanho não importa aqui. O que vai acontecer? Quando eu criar a minha pilha vazia, para eu informar, né, que ela está vazia, a única coisa que eu tenho que fazer é indicar que o meu topo está apontando para 0. Né? Quando o meu topo estiver apontando para 0, significa que eu não tenho nenhum elemento na minha pilha. Tá? Então, esse vetor vai estar vazio. Então aqui eu estou criando a pilha vazia, né? O meu topo aponta para 0, recebeu o valor 0. A próxima função ela vai dizer para a gente se a pilha está vazia ou não. Então o que vai acontecer? Ela recebe a pilha S e ela tem que retornar um booleano, verdadeiro ou falso. Então o que eu verifico? Verifico essa variável topo. Se o topo for igual a 0, significa que a minha pilha está vazia. Né? Se, caso contrário, a minha pilha não está vazia, ele retorna falso. Tá? Então essa que é a ideia. As outras duas funções quais são? A primeira, empilhar. Né? Então ela recebe a pilha S e um valor X que vai ser empilhado nessa pilha. Né? Então o que eu tenho que verificar? Primeiro ponto, se a minha pilha S já não está cheia. Então eu vou precisar armazenar o valor máximo nela em uma variável, que eu estou chamando aqui de S.tamanho máximo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar se o topo, se ele já não é igual ao tamanho máximo da minha pilha. Porque se ele for igual ao tamanho máximo, significa que a minha pilha está cheia. Então isso vai gerar um erro, porque eu estou tentando empilhar um elemento e a minha pilha já está cheia. Tá? Caso contrário, né, se a minha pilha não estiver cheia, o que eu vou fazer? Então eu vou inserir esse elemento na
pilha. Então esse vetor eu estou chamando aqui de itens, tá? Esse vetor de itens. Então esse vetor de itens, o que eu vou fazer? Eu vou inserir o elemento x, né, no topo, porque o topo aponta sempre, mostrando aqui a nossa imagem, ele aponta sempre para uma posição vazia, né? E se minha pilha não está cheia, então eu vou inserir um elemento na variável topo, né? E o que eu tenho que fazer depois? Tenho que incrementar o topo. O topo tem que apontar para a próxima posição. E é isso que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou inserindo o valor de x, né, no meu vetor de itens na posição topo, e eu vou incrementar o topo. Incrementar somando mais 1. E para desempilhar, primeiro passo, eu tenho que verificar se a minha pilha está vazia, né? Se ela estiver vazia, aí eu tenho que informar um erro aqui, informar que a pilha está vazia, não tem como desempilhar. Se a minha pilha não estiver vazia, o que eu faço? Né? Eu vou verificar o vetor de itens. Então o que eu tenho que fazer? Né? O meu topo, como a gente viu aqui na função anterior, ele sempre aponta para uma posição vazia. E se eu quiser retirar um elemento, eu tenho que retirar o elemento que está na posição topo menos 1. Tá? Então é isso que eu estou fazendo aqui. Né? Eu vou retirar o elemento que está na posição topo menos 1. Tá? E vou atribuir esse elemento para x. E em seguida, o que eu faço? Decremento a variável topo. Tá? Simples assim. E retorno o valor de x. Essa é a implementação da nossa estrutura de dados pilha. Então, bem simples, utilizando o vetor. Agora, vamos ver a mesma ideia, mas na nossa implementação da fila. O que vai acontecer? Né? Primeiro ponto, o que é uma fila? Então, no livro do Ziviani, ele define uma fila como uma lista linear em que todas as inserções são realizadas em um extremo e todas as retiradas e acessos são realizadas no outro extremo. Tá? Então, a gente sempre insere na fila, né? Igual uma fila de banco. A gente insere um elemento no final e remove do início. Então, essa que é a ideia. Numa fila, o que vai acontecer? A fila, a gente tem que respeitar uma política. Essa política é chamada de FIFO. First in, first out. O primeiro a entrar é o primeiro a sair. Tá? Então, essa regra tem que ser respeitada. Então, na fila, as inserções são realizadas no final, né? E as remoções são sempre realizadas no início. Então, olha só. Quais são as aplicações? A alocação de recursos na hora de imprimir um documento. Né? A impressora ela vai ter ali uma fila, né, de elementos. No atendimento de processos, na questão da implementação do sistema operacional. O sistema operacional ele tem uma fila de processos e esses processos vão estar ali utilizando um pouquinho o processador. Na ordenação do encaminhamento de pacotes no seu roteador, também vai utilizar uma fila, ou num buffer na hora de gravar dados, tá? Num CD aí, para quem chegou a ver, ou DVD, né? Eles utilizavam fila. Não é mais comum hoje, né? Quais são as operações básicas na hora de manipular uma fila, né? Bem parecido com as operações da pilha. Aqui a gente vai ter 4 operações. A primeira vai criar uma fila vazia, né? Essa fila eu estou chamando de queue, né? Fila. A segunda função vai verificar se a minha fila está vazia, ou seja, ela recebe a fila e vai retornar verdadeiro ou falso. A gente vai ter a função que vai enfileirar, ou seja, ela vai receber a fila e um elemento, e ela tem que inserir esse elemento no final da fila. E a quarta função é que vai desenfileirar, né? O primeiro elemento da fila ele vai retirar esse elemento. Como que a gente implementa isso? Tá? Então olha só, pensando aqui na operação básica, a gente quer inserir essa sequência 1, 2, 3, 4, 5. O que vai acontecer? A minha fila no início está vazia, então o que a gente faz? Primeiro insere o 1, depois, né, aqui é o início e aqui é o final. Então agora eu vou inserir o 2 no final, depois vou inserir o 3 no final, o 4 no final e o 5 no final. Na hora de remover, o que vai acontecer? A gente vai remover no início. Né? Então na hora de remover aqui, ó, 1,
né? Eu vou remover de cá, do início da minha fila. Então remove o 1, depois remove o 2, depois remove o 3, depois remove o 4 e por fim remove o 5. Tá? Então essa que é a ideia. Então a sequência é a mesma. Então o primeiro que entrou foi o primeiro que saiu. Por isso daí o FIFO, né? Como que a gente implementa uma fila utilizando alocação estática, né? Mesma coisa, a gente cria um vetor, né? Um vetor de um tamanho fixo. O problema é o seguinte, né? Que como a gente remove do início e insere no final, o que vai acontecer é que a nossa fila, né? Se a gente pensar num vetor da forma convencional como a gente usa, a nossa fila, os elementos, eles vão ficar deslocando, não é? Até o final. Então a forma mais eficiente de implementar isso é utilizando alocação estática, né, um vetor, é a gente pensar na fila do nosso vetor como um vetor circular, tá? Onde o início dele já está ligado no final. Porque a gente vai utilizar uma estratégia aqui que a gente não precisa preocupar, né, se ele está na posição 0 ou se ele atingiu o final do meu vetor. Tá? Então é como se a gente tivesse um vetor circular e o nosso início está sempre apontando para o primeiro elemento, a posição do primeiro elemento, né, nesse vetor, e o final, né, da minha fila vai estar apontando sempre para uma posição vazia, a última posição vazia do vetor. Aí o que vai acontecer? Quando a minha fila estiver vazia, o início e o fim eles vão estar apontando para o mesmo valor. Eles vão ter o mesmo valor, o índice, né? Independente de qual posição seja. Não precisa, para minha fila estar vazia, os dois não precisam estar apontando para 0. Eles simplesmente precisam estar apontando para o mesmo valor. E quando a minha fila estiver cheia, o que vai acontecer? Tá? A gente vai ter essa situação aqui. O meu vetor ele vai estar todo preenchido e só vai ter uma posição vazia. E essa posição a gente não vai preencher ela. Tá? Mas quando acontecer essa situação, significa que a minha fila está cheia. Independente de onde que os índices estejam. Aqui está na posição 0 e na última, né, posição. Mas pode estar em qualquer posição aqui do meu vetor. Tá? Mas se tiver um só valor aqui, ou seja, se a diferença entre os dois for 1, né, se o fim menos o início for igual a 1, aí significa que eu tenho a fila cheia. Né? Mas aí tem um detalhe aqui, né? Porque como que eu vou fazer essa aritmética? Porque eu já estou no limite do meu vetor. Né? Aí a gente vai utilizar a função resto. Tá? Porque quando eu estiver na última posição aqui do meu vetor e eu colocar resto, né, a função mod na linguagem C é a porcentagem. Né? Quando eu colocar a porcentagem aqui, o tamanho do meu vetor, aí ele vai voltar para o início. Aí dessa forma a gente vai conseguir manipular ele dessa forma. Mas vamos ver aqui a implementação das 4 funções básicas. Como que a gente cria uma fila vazia? Tá? Então ela vai receber uma fila Q, como eu falei para vocês. Essa fila Q ela tem um vetor de itens. Né? E ela vai ter também 2 variáveis. Na pilha a gente tinha uma variável topo. E aqui a gente vai ter 2 variáveis, o início e o final da fila. Tá? Então quando a minha fila está vazia, como eu mostrei para vocês aqui, o início e o fim vão apontar para a mesma posição. Né? Ou seja, no caso aqui para 0. Tá? Então esse é o caso que a minha fila está vazia. Segunda função, ela verifica se a fila está vazia, ou seja, ela retorna verdadeiro ou falso. Né? Então o que eu tenho que verificar? Tenho que verificar se o valor dessas variáveis, início e o fim, se eles estão apontando para a mesma posição. Né? Igual eu comentei com vocês aqui, ó, se o início e o fim estiver apontando para a mesma posição, o mesmo índice, significa que a minha fila está vazia. Então se o início for igual ao fim, eu retorno verdadeiro. Caso contrário, eu retorno falso. Tá? Agora, como que eu vou enfileirar um elemento? Então agora é o seguinte, por isso que agora eu vou ter que usar essa função mod aqui, que é a função resto na linguagem C. Vai retornar o resto, né,
da divisão por um número. Nesse caso aqui, eu estou pegando o fim, né, a variável fim da minha lista, e estou dividindo e obtendo o resto, tá, em relação ao tamanho máximo do meu vetor. Tá? Então, se isso aqui, né, o resto dessa divisão, mais 1 for igual ao início, significa que a minha fila está cheia. Tá? Essa que é a ideia. Então, eu colocando o operador resto aqui, independente de onde ele estiver, né, isso sempre vai dar certo, esse cálculo. Depois vocês façam um teste aí e verifiquem. Se isso não acontecer, então o que vai acontecer? A minha fila não está cheia, então eu posso inserir mais um elemento. E aí o que acontece? Na hora de inserir um elemento, a minha variável fim está sempre apontando para a posição, a última posição vazia. Né? A última posição vazia. Aí o que vai acontecer? Então eu vou inserir um elemento na minha variável fim. E em seguida o que eu faço? Incremento a variável fim. Só que aí se eu incrementar e atingir o final do meu vetor, do meu array, o que eu tenho que fazer? Tenho que voltar para a posição 0. Aí o que eu faço? Calculo o resto, né, essa função mod, resto do tamanho máximo. Então, se eu estiver inserindo um elemento aqui, né, e ele estiver na última posição, o que vai acontecer? Isso aqui vai voltar para a primeira posição, a posição 0. Tá? Então, o meu fim vai estar apontando para a posição 0. Tá? Essa que é a ideia. Então, por isso que aqui, olha, eu tenho mais um porque, né, se eu verificar, para verificar se a minha função está cheia, né, eu verifico o resto em relação ao tamanho máximo e somo mais um. Por que esse mais um? Porque a gente acordou aqui que a última posição tá sempre, se a minha fila estiver cheia, ele vai ter sempre uma posição aqui que vai estar vazia. Tá? E essa situação indica que a minha fila está cheia. Então, uma posição vai estar vazia. Então, por isso que tem esse mais um aqui. E o desenfileira, como que acontece? Como que é implementado isso? Né? Recebe a fila, então para tirar um elemento da fila, eu tenho que verificar se a minha fila não está vazia. Né? Então, se ela estiver vazia, eu vou emitir uma mensagem de erro aqui, informando que a fila está vazia. E se ela não estiver vazia, o que eu faço? Né? Então, se ela tiver um elemento, eu tenho que tirar um elemento que está na posição do início. Né? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, ele vai remover o elemento que está na posição início e vai atribuir aqui para essa variável x, né, que vai ser retornada. Aí agora o que eu tenho que fazer? Tenho que atualizar o valor da variável início. Né? O que eu faço? Retirei um elemento, então eu vou incrementar o valor dessa variável. Né? QInício recebe QInício mais 1. Mas se atingir o limite, se o meu QInício estivesse aqui na última posição do meu vetor, então eu teria que voltar para a primeira. Aí como que eu volto para a primeira? Eu calculo o resto, né, da divisão do tamanho máximo, ou seja, a função mod. Tá? Então essa que é a ideia do desenfileira. Aí dessa forma eu não preciso me preocupar com o tamanho do vetor. Tá? Agora vamos ver a implementação estática de uma lista. O que é uma lista? Né? Na lista, ao inserir ou remover elementos, não existe nenhuma restrição. A gente pode realizar uma determinada operação em qualquer posição da lista. Tá? Então elas são bem mais flexíveis. Ao inserir um elemento em uma posição, é necessário deslocar os elementos para que nenhum seja sobreposto. Tem esse problema, né? Ela dá essa flexibilidade, mas fica mais difícil na hora de implementar. Ao remover um elemento, é necessário deslocar os elementos de modo a ocupar a posição vazia. Então tem esse problema. Aqui tem um desenho de uma lista que ninguém mais nem sabe o que é isso, né? Mas tudo bem, tem que atualizar essa imagem. Quais são as 4 operações básicas de uma lista? A gente tem a primeira, que cria uma lista vazia, né? A lista L. A gente tem uma função que verifica se a lista está vazia, a lista L. A gente tem a função que vai inserir o elemento X na lista L e na posição P, né? Porque a lista não tem que seguir nenhuma regra. E na hora de remover um elemento, eu passo o elemento, a lista e a posição que eu quero remover. Tá?
Como que a gente implementa isso? Utilizando um vetor, né? Ou seja, um array. Na hora de criar uma lista vazia, o que vai acontecer, né? O meu primeiro e o último elemento vão estar apontando para 0. Isso indica que a minha lista está vazia. Mas como a lista a gente pode inserir e remover em qualquer lugar, ela pode caminhar igual a fila, né, no meu vetor. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente pode considerar que ela vai estar vazia sempre que o primeiro for igual ao último. O índice do primeiro elemento foi igual ao índice do último. Aí nesse caso a minha lista está vazia. Aí é isso que essa função aqui está fazendo. Em seguida, na hora de inserir um elemento, o que vai acontecer? A gente vai ter que usar a mesma estratégia aqui da fila, né? Então, na hora de inserir um elemento na posição último mais 1, a gente vai ter que... Aqui primeiro eu verifico se a lista está cheia, né? Se ela já estiver no limite máximo, igual na fila, a lista está cheia, mas ela vai ter um elemento, uma posição vazia. Então isso indica que a minha lista está cheia. Então se tiver essa situação, eu quero inserir mais um elemento, a minha fila está cheia, né? Então eu tenho que emitir uma mensagem aqui para o usuário. Caso contrário, se a minha lista não estiver cheia, o que eu vou fazer? Eu tenho que inserir na posição P, né? Para inserir na posição P, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar todo mundo, do último até o elemento que está na posição P, e deslocar todo mundo para a próxima posição. E é isso que está sendo feito aqui, nesse comando para. Então eu estou caminhando do último elemento até o elemento que está na posição P. E eu estou copiando eles, né, o elemento que está na posição I, para a posição I mais 1. Então eu estou deslocando todo mundo para a direita. Por quê? Depois que eu deslocar todo mundo para a direita, aí sim eu vou pegar o elemento X e inserir ele na posição P. Tá? Aqui faltou um L.itens, tá? Tem um errinho aqui, né, no meu pseudocódigo. Mas tudo bem. Em seguida, após eu inserir um elemento, eu tenho que incrementar o valor da variável último, tá? Que aí indica que eu inseri mais um elemento. E para remover, né? Remover também a gente vai ter que ter esse cuidado, né? De deslocar todo mundo. Primeiro passo eu verifico se a lista está vazia, porque senão não dá para remover um elemento de uma lista que está vazia, né? Se a lista não estiver vazia, o que eu faço? Primeiro passo, eu pego o elemento que está na posição P, né? Que é o elemento que eu quero remover, e copio ele para a variável X. Aí o que eu faço? Eu vou caminhar, né, do elemento que está na posição P até o último, e agora eu vou ter que deslocar eles para a esquerda, né, porque diferente da função inserir, que eu tinha que deslocar eles para a direita, aqui eu estou removendo, né, então eu vou ter que deslocar eles para a esquerda. Então é isso que está sendo feito aqui, nas linhas 6 e 7, nesse laço de repetição. Em seguida, o que eu faço? Decremento o índice, né, da variável último aqui, né? Que aí eu vou estar desconsiderando um elemento. E em seguida retorno o elemento que eu removi, o elemento na posição P. Então, com isso a gente viu, né, as 4 operações das 3 estruturas de dados. A gente tem aqui o material de apoio lá do site do professor do IME, tá? Se vocês tentarem acessar aqui, vocês vão ver. E na próxima aula a gente vai ver a implementação da pilha, da fila e da lista utilizando a alocação dinâmica, tá? Aí é bem mais flexível, mas tem um agravante aí que é o uso de ponteiros, tá? Mas o código fica bem mais, a implementação fica bem mais flexível. A gente não vai ter mais limite da quantidade de elementos que a gente vai poder inserir, certo? A gente também vai ter uma aula, né, mostrando como que é feita a implementação dessas 3 estruturas na linguagem C, tá? Mesma coisa que a gente viu hoje em pseudocódigo, mas eu vou apresentar para vocês o código na linguagem C para que vocês possam implementar e testar a execução. E então eu finalizo por aqui, tá? Espero que tenha ajudado vocês no entendimento dessas 3 estruturas
Muito obrigado e até a nossa próxima aula.